Se tem uma dúvida muito comum quando você está escolhendo uma carreira, é entre arquitetura e design de interiores. E hoje eu vou te mostrar as diferenças entre os dois cursos e também o porquê que um arquiteto pode ser um designer de interiores, mas o ao contrário não pode acontecer. Oi, meu nome é Yasmin, eu sou arquiteta e hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas para você saber qual a diferença entre um arquiteto e um designer de interiores. E antes de mais nada, eu vou falar um pouquinho sobre a função de cada profissão antes da gente fazer uma comparação em si. Então, começando pela mais antiga, que é a arquitetura. A arquitetura, na minha concepção, é a profissão que organiza os espaços. Dentro da arquitetura, a gente tem vários pontos abrangentes de funções que a gente pode fazer. Então, por exemplo, a gente pode atuar, por exemplo, em edificações, tanto criando edificações novas, quanto fazendo reformas de edificações novas ou até mesmo antigas, né? No caso seriam os restauros. A gente pode trabalhar também com áreas internas, que aí abrange a parte do design de interiores. E olhando um pouquinho mais para a área externa, a gente tem paisagismo também, no caso seria a organização das plantas. Então, plantas, jardins, tanto de áreas internas quanto áreas externas. E o urbanismo, que também faz parte do nome do curso, que é Arquitetura e Urbanismo. Ou seja, a gente faz a organização da cidade em si. Então, o arquiteto ele tem uma função muito voltada para essa organização, mas também para estética, né? Então, a gente faz uma conciliação dos dois e você vai precisar também de conhecimento de execução. Sim, o arquiteto pode fazer obra. O curso de arquitetura em si, ele é diferente em cada faculdade que você for fazer. Às vezes a faculdade ela tem uma pegada um pouco mais para urbanismo, ou então ela tem uma coisa mais voltada para execução de fato. Então você vai ter muito projeto, você vai ter bastante cálculo, alguma coisa desse tipo. E não necessariamente você precisa saber muita matemática para fazer o curso de arquitetura, ou nem precisa saber desenhar tanto assim. Mas, no geral, a faculdade em si, no começo, ela é muito teórica, então você vai ter muita história da arquitetura para você conhecer todos os elementos arquitetônicos, estética, vai ter muita coisa. Sim, você vai ter desenho, mas não é a coisa mais importante, porque hoje em dia a gente usa muito software. Então, no dia a dia, tanto na faculdade quanto fora dela, provavelmente você vai usar 90% software. No mercado, você vai ter que usar muito AutoCAD, que é os desenhos 2D, e também plataformas que você vai conseguir fazer projetos 3D para conseguir ilustrar tudo que você fizer no 2D, vamos dizer assim. Por exemplo, SketchUp com render de V-Ray, ou então Lumion, ou então várias plataformas que você tem hoje em dia. E se você quer entender um pouquinho mais do que seriam esses projetos, eu tenho uma lista de vídeos de projeto que eu fiz aqui. Acertei? Então, como você pode ver, a arquitetura é muito abrangente. Você vai conseguir ver muitas disciplinas e coisas que em 5 anos talvez não seja tão especializado. Mas isso não acontece em design de interiores. Então, diferente de arquitetura, que é um curso de graduação, o design de interiores é um curso técnico, ou seja, ele é um curso especializado. Ele tende a durar 2 anos, mais ou menos, e você vai ver tudo que abrange a parte de interiores. No caso, iluminação, cenografia, desenho de móveis, revestimentos, materiais. Então, assim, tudo que abrange a parte de interior de uma edificação, você vai ter nesses 2 anos de curso. A base de software para você trabalhar em design de interiores é basicamente o mesmo que a arquitetura, porque você também vai fazer projetos de interiores em 2D e você também vai precisar principalmente do 3D, porque o design de interiores ele é muito visual. A sua maior ferramenta, até para você poder mostrar para o seu cliente, é
as imagens 3D. Então, como você pode ver, o AutoCAD e o SketchUp são ferramentas muito básicas que tanto um arquiteto quanto um designer de interiores vai precisar. Se você tem interesse de conhecer um pouquinho antes mesmo de entrar na faculdade, ou então, quero ver como é, será que é isso mesmo que eu gosto? Você pode ver aqui no link, tá na descrição, um curso que eu deixei que ele é básico. Eu acho que assim, é muito importante, principalmente para quem tá no começo da faculdade, aprender a mexer em software. E agora, voltando pro vídeo, as principais diferenças entre arquitetura e design de interiores. Uma das grandes diferenças entre arquitetura e design de interiores é a duração do curso. A arquitetura você vai levar no mínimo 5 anos para se formar, sendo que com designer de interiores você leva 2. A relação do tempo ela é muito importante quando você está fazendo essa escolha, porque a arquitetura você vai ver muita coisa que às vezes nem é o que você quer. Por que você vai gastar seu tempo, 3 anos a mais de experiência profissional que você poderia estar tendo para ver algo que não necessariamente é o que você quer? O arquiteto, ele sim pode ser um designer de interiores, mas você vai precisar de no mínimo 5 anos para se formar. Então, com 2 anos você já consegue se formar e já consegue começar a trabalhar. Por experiência própria, eu coloco muito minha experiência profissional como algo mais importante até do que minha experiência acadêmica. Mas assim, essa é a minha opinião. Infelizmente, tem um lado ruim de você fazer design de interiores. O arquiteto, quando ele se forma, ele pode tirar o CAL. O que é o CAL? Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E esse conselho te dá a possibilidade de você assinar projetos. Mas o que isso vai acabar interferindo na vida do designer de interiores? Hoje em dia, mesmo você fazendo reformas pequenas, ou então, eu tô reformando, mobiliando uma casa, fazendo toda a parte de interiores, vou querer trocar piso, vou querer pintar parede, eu gostaria até de quebrar aqui uma parede para fazer mais espaço e tudo mais. Você precisa de uma ART ou uma RRT, que no caso seria um termo de responsabilidade pela obra e pelo projeto. Sim, você precisa desse termo. Reformas muito básicas que não tenham uma interferência estrutural no prédio, você vai precisar apresentar esse documento pro síndico ou para a pessoa responsável pelo prédio. Se você for um designer de interiores, você vai precisar de alguém para emitir essa ART ou RRT para você. Considerando isso, a gente sabe que o arquiteto ele pode ser um designer de interiores. É claro que dentro de um curso de 5 anos, em 10 semestres, talvez você tenha 2 semestres só de design de interiores, você ainda assim tem a possibilidade, depois de sair da faculdade, de você se especializar em designer de interiores. Então, muitos arquitetos que saem da faculdade vão para a área de design de interiores. E isso é muito comum mesmo. Eu mesmo já fiz vários projetos de interiores. Eu acho muito mais fácil você conseguir um trabalho de interiores do que de uma construção, de um edifício ou qualquer coisa do tipo. É muito mais comum você ver arquiteto indo para design de interiores. Mas isso é só uma questão mesmo de gosto. Tem muita gente que acaba gostando muito dessa área e se especializa depois e tudo mais. Outra questão também que você pode levar em consideração é a duração dos projetos. O design de interiores ser algo normalmente voltado ou para reforma ou para coisas um pouco menores, numa escala menor do que um edifício ou uma coisa desse tipo, a duração da execução ela é bem menor do que de uma edificação. Por exemplo, o arquiteto que vai começar a projetar uma casa, um condomínio ou fazer um planejamento de uma cidade, é muito provável que ele não veja isso sendo executado em menos de 1 ano. Sendo que no design de interiores, você tem, às vezes,
reformas ou então execução de um projeto de interiores em 3, 6 meses. É um processo mais rápido do que se você for fazer um trabalho como arquiteto. E outra questão também que é muito comum é você ter mais contato com o cliente quando você é designer de interiores do que quando você é arquiteto, vamos dizer assim. Quando você tá num escritório de arquitetura, provavelmente você vai estar ali desenhando, tudo mais, você não vai ter tanto contato com o cliente. O arquiteto sênior, no caso, teria esse contato maior, né, com o cliente. E você, como estagiário ou como um arquiteto júnior, não vai ter tanto esse contato. Quando você é designer de interiores, claro, quando você tá ali no começo, você não vai ter também tanto contato assim, mas é muito mais fácil você ter contato com o seu cliente do que quando você é um arquiteto júnior. Mas por quê? No design de interiores você vai ter muito da questão do gosto do cliente mais presente. Até porque ele vai basicamente estar sempre por trás das escolhas do que fazer, de como fazer, de tipo, ai, eu gosto disso, ai, não, eu quero tal cadeira, eu quero tal revestimento, ou entendeu? Então, assim, você vai estar ali mostrando pro seu cliente, né, como ele pode fazer, ou como ele pode organizar o espaço e escolhas de materiais, mas vai ter muito da mão dele. Na arquitetura, você tem menos disso. Você vai ter também, mas você tem muito menos. Além de que você também tem alguns projetos que às vezes nem precisa de tantas escolhas assim, você vai seguir um padrão. Eu, por exemplo, trabalho com arquitetura comercial no momento e basicamente eu sigo um caderno técnico de padrões. Então, o cliente ele vai me passar uma demanda e eu vou seguir aquele caderno. Não necessariamente eu preciso ficar validando todas as escolhas com o meu cliente. Eu não tenho tanto essa interação a todo momento com ele. Então, essas são as principais diferenças que você precisa considerar quando você for escolher a sua carreira. Eu escolhi arquitetura. Até hoje, eu tô explorando coisas que eu posso fazer. É claro que tem coisas na minha vida que muito provavelmente eu não vou fazer, como paisagismo, porque eu não tenho jeito nenhum para paisagismo. Sim, eu matei todas as plantas da minha casa. Eu acho que o importante é sempre você procurar exemplos de pessoas que estão na área, para você conseguir entender melhor o que cada um faz, qual a função, como é o dia a dia. Até porque a faculdade ela é muito importante, mas a jornada depois dela que eu acho que é o mais desafiador. Você entender como é o dia a dia e como você trabalharia, talvez seja o mais importante. Então coloca aqui nos comentários qual curso você gostaria de fazer, se você tem mais alguma dúvida. Mas antes de sair, deixa um like e ativa o sininho porque tá vindo muito mais conteúdo, tá bom?